Capítulo 2755. Medo de Tiamat. Parte 1. Não podemos arriscar um demônio surgindo da sombra de um refém e resgatando-o. No momento em que encontrarmos Veren, banque o vilão e mate o prisioneiro na frente dele. Quanto mais bravo ele ficar, menos propenso ele estará a ligar e esperar por reforços. Precisamos dele mudo e frenético para que possamos matá-lo rapidamente e sair daqui. Não quero sair em uma explosão de glória. Não dou a mínima para ser celebrado. Quero sair daqui tão morto-vivo quanto entrei, entendeu? Ogou disse por meio de sinais de mão. O aviso foi principalmente superficial, já que criaturas tão antigas quanto aqueles assassinos há muito tempo perderam qualquer honra guerreira ou conceito ingênuo de luta justa. Contanto que vencessem, eles poderiam se fazer parecer tão heróicos e nobres quanto quisessem. Seus oponentes mortos não podiam contar seu lado da história e a verdade seria aquela que o vencedor quisesse. A unidade assassina usou magia negra para cobrir seu cheiro e seus corpos anormalmente ágeis para fazer menos barulho do que uma pétala caindo. Eles quase foram descobertos pelas patrulhas mais de uma vez, forçando-os a voltar atrás e escolher um caminho diferente. No entanto, cada encontro fez os mortos-vivos se sentirem mais confiantes em vez de desencorajados. Suas informações não eram totalmente precisas, mas eram sólidas. Graças à sua habilidade e planejamento cuidadoso, eles conseguiram desviar de cada bala que Veren atirou neles. Matrizes, armadilhas, guardas, eles estavam um enrolado no outro como uma caixa de presente irritante feita de tantas caixas que o presente final acabou sendo uma moeda. No entanto, com cada camada protetora que eles desabilitavam, os membros da unidade se aproximavam do quarto principal. Encham-se, rapazes. Rashu pegou um pedaço de carne humana ainda sangrando de um dos bolsos e devorou enquanto seus colegas se alimentavam de sua fonte preferida de força vital e mana. Chegar ao seu destino levou mais tempo do que o esperado e todos eles consumiram bastante energia, precisando de uma recarga para retornar à sua melhor condição antes de enfrentar seu alvo. Guiaro, Argo e Zamo fizeram uma última varredura na área antes de Upa começar a trabalhar na fechadura da porta. Um feitiço ficha limpa desfez a marca na maçaneta, um feitiço campo fechado prendeu um sinal de alarme vinculado em um loop, e as gazuas abriram a porta sem fazer barulho. Os mortos-vivos fizeram uma contagem regressiva até 3 para garantir que nada acontecesse antes de invadirem a porta com armas desembainhadas e feitiços em punho. Que porra é essa? Upa disse em voz alta, já que não havia mais sentido em manter segredo. O caminho que os mortos-vivos tomaram não levava ao quarto principal, mas à fortaleza da mansão. A sala circular tinha mais de 50 metros de altura e 30 metros de largura. Bem no meio, havia uma torre alta composta de pedras cinzentas com listras brancas ao redor das quais um dragão pena do vazio estava enrolado. Teria se parecido com a insígnia de Veren se o dragão tivesse sido enrolado verticalmente em vez de horizontalmente e se ele cuspisse chamas em vez de soltar fumaça pelas narinas. 7 olhos encaravam com ódio os intrusos enquanto o dragão pena do vazio lentamente erguia seu longo pescoço serpentino. Sua figura tinha 30 metros de comprimento da cabeça aos pés com uma cauda de 8 metros de comprimento saindo de suas costas. Chifres levemente curvados saíam de suas têmporas, testa e coroa de sua cabeça. Estes últimos eram os menores, mas também formavam o que parecia uma coroa de espinhos de osso, cada um queimando com uma cor diferente. A coroa flamejante iria do arco-íris para a esmeralda, da esmeralda para a prata, da prata para o azul, e então começaria de novo. Cada uma das escamas vermelhas do tamanho de um escudo de torre cobrindo seu corpo foi incendiada com chamas amaldiçoadas e carregava uma runa única que nenhum morto-vivo jamais tinha visto antes. As penas pretas agora estavam listradas, cada uma com uma cor elemental diferente, que formava um padrão rúnico dependendo de seu habitante. O pior de tudo é que entre as garras do dragão descansava uma criatura muito menor que tinha uma semelhança impressionante com seu pai. Você está aqui por mim, minha filha ou minha esposa? O dragão pena do vazio perguntou, sua voz soando como pedras batendo umas contra as outras durante uma avalanche.
Seu corpo estava imóvel no chão, o único movimento era de suas mãos se fechando em volta da pequena cachorrinha para protegê-la do barulho. Rashu deu sinal para o plano de espalhar-se e atacar com terra devastada congelada, uma magia anti-dragão baseada em magia de ar e água, de todas as direções. O fato de Li ter múltiplas formas era de conhecimento público e antes de se infiltrar na mansão, os mortos-vivos haviam inventado diferentes maneiras de combater cada uma delas. O Gou deslocou seu peso para a direita para saltar para sua posição na formação de ataque, enquanto os outros comprimiam seus músculos como molas para fazer o mesmo, até mesmo se infundindo com uma fração do poder armazenado dentro de seus núcleos sanguíneos para aumentar sua destreza física. Grande foi a surpresa deles quando perceberam que estavam todos presos no mesmo lugar de quando entraram e que nenhum poder fluía por seus corpos. O grupo de assassinos ficou ali, parados como estátuas, cada um olhando para o outro com uma expressão confusa em seus rostos. Não fiquem aí como idiotas. Mexam-se. Upa, o vampiro, começou a se transformar em névoa, mas um vislumbre esmeralda do olho espiritual do dragão o recompôs. Preparar e segurar. Ruksha estava usando o código para ativar os feitiços que eles tinham prontos e aqueles armazenados dentro de seus anéis de retenção de feitiços. Ele também tentou e falhou em usar suas habilidades de linhagem, mas ele podia sentir que o mana que ele havia preparado para o ataque ainda respondia ao seu comando. O Gou estendeu a mão e liberou sua magia de nível 5, Noite Congelada. Era composta de uma mistura de magia de água que congelaria o dragão, enquanto a magia de escuridão que ele carregava minaria sua força e, esperançosamente, quebraria seu foco. Nada que preparamos vale nada se não pudermos usar. No entanto, se quebrarmos essa maldição, será nossa vitória. Ruksha pensou e ele estava certo. O problema é que mais uma vez seu corpo o traiu e o mesmo aconteceu com seus cúmplices. As mãos, bocas, olhos e qualquer parte do corpo que eles tivessem escolhido para emitir seus respectivos feitiços se voltaram contra seu aliado mais próximo e liberaram sua magia um sobre o outro. Alguns queimaram, outros congelaram e alguns sofreram danos leves por eletrocução, mas todos sofreram com magia negra, a maior arma e ruína de todas as espécies mortas-vivas. O dragão continuou olhando para eles. Sua única preocupação era proteger o bebê dragão dos gritos de agonia de seus prisioneiros. Vou perguntar só mais uma vez. Você veio aqui para tirar a minha vida, a da minha filha ou a da minha esposa? Foda-se, é ele. Argo liberou o conjunto gravitacional Queda da Lua, com grande custo para seu núcleo de sangue, consumindo uma grande parte do elemento de luz que ele armazenava. Capítulo 2756. Medo de Tiamat, Parte 2. No entanto, foi preciso que o dragão acenasse com sua mão escamosa para alterar as coordenadas da formação mágica e fazê-la pressionar os mortos-vivos, forçando-os a lutar contra a força gravitacional em constante mudança apenas para manter sua carne unida. Se o medo não for suficiente para fazer você falar, a dor será suficiente. O dragão abriu a boca, lançando um fluxo suave de chamas de origem que engolfou Ruksha. Para a surpresa de todos, isso não afetou o chão de pedra, o conjunto Queda da Lua, a armadura de Ruksha ou mesmo suas roupas. O Gou estava aparentemente ileso, mas ele gritou a plenos pulmões em agonia como nenhum morto-vivo jamais havia feito antes. Eles deveriam ser imunizador, seus corpos eram apenas receptáculos para a energia necromântica que os animava. Pouquíssimas coisas poderiam machucá-los e, para essas, a fusão com a escuridão deveria ser o bastante. Mesmo assim, Ruksha chorava e rolava no chão, batendo o corpo todo como se estivesse tentando matar um enxame de insetos ou sufocar uma chama invisível. O show durou apenas 1 minuto, mas pareceu horas para os mortos-vivos. A cada segundo que passava, eles podiam sentir o Gou ficando mais fraco, a essência da vida e a escuridão que ele havia acumulado meticulosamente ao longo dos séculos queimando lentamente. Mesmo sem visão da vida, eles só precisaram de uma lufada de seu cheiro para perceber que seu núcleo de sangue vermelho quase cheio tinha ganhado várias listras pretas. Ele tinha se tornado mais fraco, como se o século passado nunca tivesse acontecido.
Ruksha chorava como um bebê, derramando lágrimas de sangue dos olhos e se abraçando em posição fetal. Ainda não está pronto para conversar. Não, e uma segunda explosão de chamas de origem atingiu e dessa vez a força do Ghoul despencou. A quantidade de fogo era a mesma de antes, só havia menos energia para queimar. Assim que o fogo se apagou novamente, Ruksha foi reduzido ao equivalente do núcleo de sangue verde e sua carne fumegava com um calor que ainda queimava por dentro. Chamas de origem podem queimar tudo. O dragão Pena do Vazio explicou enquanto sua boca se deformava em um sorriso cruel. Até mesmo seus núcleos tão preciosos. Só é preciso um pouco de habilidade e paciência para aprender a fazer isso. Se você continuar em silêncio, eu vou queimar tudo o que você é. Toda a magia e força que você acumulou em séculos de vida irão embora. Você vai sair daqui, vivo, mas tão fraco quanto um recém-nascido. Você realmente vai poupar nossas vidas? Perguntou Lamia, com a voz cheia de descrença. Por que não deveria? Tenho certeza de que você fez muitos inimigos por conta própria. Por que lhe dar uma morte misericordiosa quando posso expulsá-lo e deixá-lo gastar o que resta de sua não morte na corrida? Medo de que cada dia seja o último porque vocês não terão forças para se defender, nem mesmo dos bandidos de rua que tentarão tirar seus equipamentos. A morte é muito mais fácil do que viver como presa depois de sempre ter sido um predador. Lit riu, deixando o medo se transformar em terror e depois em horror. Mal sabiam eles que suas habilidades eram aumentadas pela torre que ficava logo atrás dele. Que ele ainda não tinha a precisão exata para queimar apenas um núcleo, a menos que o alvo não fosse cortês o suficiente para ficar perfeitamente parado. Os mortos-vivos da unidade assassina tentaram e falharam em todas as magias, habilidades de linhagem e peças de equipamento que eles usavam. Suas magias machucaram seu próprio conjurador e deixaram o dragão ileso. Suas habilidades de linhagem não foram ativadas e seus artefatos foram reduzidos a nada mais do que sucata de metal. Os mortos-vivos checavam suas marcas repetidas vezes, mas mesmo que as armas ainda carregassem sua assinatura energética, os encantamentos não atendiam à vontade de seus donos. Cada membro da unidade de assassinos lutou milhares de batalhas com seus equipamentos favoritos, aprimorando-os ao longo do tempo, mas sempre mantendo seus respectivos conjuntos preferidos de encantamentos para executar as estratégias que aperfeiçoaram ao longo dos séculos. Nunca antes nenhum deles havia sido traído por sua própria carne, sangue e metal. Um terceiro sopro de chamas originais violeta brilhantes atingiu Ruksha, queimando o que restava de seu núcleo de sangue. Os outros mortos-vivos podiam vê-lo se contorcendo no chão, sua aura escurecendo como uma vela queimando. Depois de alguns segundos que pareceram durar para sempre, uma casca esquelética foi deixada no lugar do outrora poderoso Ghoul. A criatura miserável tinha agora pele cinza e membros tão finos que não conseguiam mais sustentar seu corpo. Sua mente estava perdida junto com seu poder, esmagado pela fome, enquanto seu núcleo de sangue quase completamente preto exigia nutrição. No entanto, a casca de Ruksha ainda estava paralisada como todos os outros e só conseguia lamentar e destruir em fúria frenética. Depois de um tempo, o equilíbrio entre a energia da escuridão e a força vital foi quebrado, esta última caiu vítima da fome e a essência do Ghoul se canibalizou. Seu corpo ficou cheio de veias negras que se espalharam por todo o corpo, e durante todo o tempo Ruksha nunca parou de gritar. Seu lamento agonizante durou todo o processo, seu tom aumentando conforme as veias negras aumentavam de tamanho até pintarem a pele do Ghoul de preto. Só então o grito acabou, e somente porque sua língua foi a primeira coisa a se transformar em cinzas. O resto dos assassinos olhou horrorizado enquanto seu companheiro morria de fome, uma das coisas mais horríveis que poderiam acontecer a um morto-vivo. Algo que deveria levar semanas e, no entanto, aconteceu diante de seus olhos no intervalo de alguns minutos. Ok, você é o próximo. O dragão se virou para Upa, o vampiro, sua boca já cheia de chamas rugindo. Espere. Upa tentou uma última vez virar quiróptero, névoa, e até mesmo fugir, mas tudo falhou. Só me diga o que você quer saber.
Após um interrogatório completo dos membros do esquadrão de assassinos e descobrir tudo o que sabiam sobre o estado atual das cortes dos mortos-vivos, Lito matou todos eles para não deixar testemunhas de suas novas habilidades. Achei que você tivesse dito que os deixaria livres para enviar uma mensagem. Tista saiu das sombras atrás do dragão Pena do Vazio, ainda em sua forma de Hecate, seus 7 olhos todos acesos como os de seu irmão. Eu estava mentindo. Lito disse com o escárnio, incrédulo que alguém ainda pudesse ser tão ingênuo depois de conhecê-lo por tanto tempo. Eles teriam espalhado rumores sobre a torre atrás de mim, sobre minha habilidade de paralisar meus oponentes e, no final, até mesmo descoberto como eu os peguei de surpresa. Enquanto Lito encolhia de volta ao tamanho humano com Elisia ainda dormindo entre seus braços, a presença de Trion, Valia, Varegrave e Locrias também foi revelada. Isso foi incrível, meu senhor. Locrias ainda não conseguia acreditar no que eles tinham acabado de fazer. Essa é realmente a extensão total do medo de Tiamat. Sim. Lita sentiu. Aqueles idiotas não suspeitaram que eu criei o jardim interno de propósito, para deixar a mesma abertura que eles exploraram enquanto atacavam a casa de Rena. Eles não notaram a construção fina que deixei sobre o solo e a quebraram, disparando meu alarme. Continua no próximo vídeo.